Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Expresso Consciência. Meu nome é Liliane, eu sou engenheira fundadora da Smart Cycle e especialista em inovação sustentável. Hoje a gente vai abordar um dos temas mais discutidos entre as grandes corporações, que é a responsabilidade social corporativa e como que isso impacta, né, no aumento do equity das empresas e na preferência dos clientes e investidores. Nossa convidada de hoje é a Rafaela Verri, profissional de comunicação e marketing, brasileira, morando em Barcelona há mais de 15 anos. Rafa, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Obrigada, Lili. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar do Expresso Consciência. Aliás, gostei muito do nome, parabéns. E também poder discutir como a sustentabilidade, a comunicação e o marketing podem e devem caminhar juntos, né? Obrigada, Rafa. Você tem uma trajetória fascinante, né? Que começou num TCC, num trabalho, né, da faculdade, e te levou a trabalhar com eventos corporativos, treinamentos, o marketing em grandes multinacionais. Conta pra gente como é que tudo isso começou. É engraçado, Lili, porque eu desde jovem dizia que queria estudar marketing. Eu nem sabia muito bem o que era marketing, mas eu já queria isso. E eu sou de Londrina, e em Londrina uma das melhores universidades é a pública, a Universidade Estadual de Londrina, e lá não tinha o curso de marketing, só tinha comunicação social com ênfase em relações públicas, e eu optei por fazer esse curso, né? E aí o tema do meu TCC lá foi a gestão dos stakeholders na Plaenge visando sustentabilidade. A Plaenge é uma construtora lá de Londrina, né? Londrina teve um boom de construção, então existem 3 ou 4 construtoras bem grandes lá. Curiosamente, eu fiquei sabendo depois de muitos anos, com uma pessoa, através de uma pessoa que trabalhava na UEL, que o nosso TCC foi um dos mais consultados, porque naquela época, 15 anos atrás, ainda não tinha muitos trabalhos acadêmicos que falavam da sustentabilidade no mundo empresarial, né? E eu sempre fui muito preocupada com a questão ambiental. Na minha família, eu sempre sou aquela que está sempre falando para todo mundo reciclar tudo. Então, apesar de eu acreditar que, como indivíduos, a gente pode colocar o né, nosso grão de areia, fazer a nossa parte, eu acredito também que as empresas são as grandes responsáveis, né? Devido ao grande volume de produção, elas são as maiores responsáveis por transformar esse cenário de desperdício sem planejamento a longo prazo e buscar uma correta gestão dos recursos. Exatamente, isso é bastante interessante, né? A gente fala muito sobre o impacto da responsabilidade social corporativa na reputação da marca e também na percepção do consumidor. Só que o impacto interno na cultura organizacional é também bastante poderoso, né? Empresas assim que elas realmente integram esse termo na estratégia central, né, no core business da empresa, elas conseguem um nível de engajamento muito maior dos colaboradores. Então, é fundamental que as empresas elas tenham não só ações concretas, mas também uma comunicação estratégica bem estruturada, né? Isso entra aí na parte de comunicação e marketing. E isso vale não apenas para os funcionários, mas também para o público externo. E como que é abordada assim essa comunicação? Na verdade, o departamento de comunicação é o responsável, né? Tem um papel essencial nisso tudo. Quando os colaboradores entendem o propósito por trás das iniciativas da sustentabilidade, eles não só abraçam a causa, mas também se tornam embaixadores da marca, né? Da empresa deles. Então, eu vou te dar um exemplo. A empresa onde eu trabalhava anteriormente, ela era uma multinacional presente em vários países. No Canadá, especificamente, essa empresa ganhou vários prêmios. E aqui na Europa, ela não era tão bem vista pelos colaboradores. E uma vez a gente recebeu a visita do diretor global de recursos humanos e eu perguntei para ele por que no Canadá a empresa se destaca tanto comparado, por exemplo, com a empresa aqui na Europa, né? Qual que é a diferença? E ele respondeu claramente que ele acreditava que a chave de sucesso era a responsabilidade social corporativa, que lá eles tinham muitas ações com a comunidade e isso tinha dado muitos prêmios para ele como empresa sustentável, socialmente responsável, né? E esse senso de pertencimento e propósito fez com que os colaboradores se engajassem ainda mais e o que naturalmente levou a empresa a ser reconhecida por uma empresa preocupada com a comunidade e sustentável.
Aham. Não, e a gente vê cada vez mais empresas, né, que estão incluindo o ESG e a responsabilidade social corporativa em termos estratégicos da empresa, né, dentro das estratégias. Mas na prática, nem sempre essas iniciativas elas saem do papel, ou elas ganham a prioridade que deveriam, né, dentro da empresa. E na sua experiência, quais são os maiores desafios, né, que a responsabilidade social corporativa realmente para que ela realmente faça parte dessa cultura corporativa e não fique, né, apenas como uma ação pontual ou aquele discurso bonito, né, pro mercado. Infelizmente, ainda depende muito da consciência dos líderes das empresas, especialmente os de altos cargos, né? Sobre a importância de colocar a responsabilidade social corporativa como parte dos objetivos das equipes e dos trabalhadores. Porque senão isso não é tratado, se isso não é tratado como uma prioridade estratégica, outras metas acabam tomando a frente. Além disso, a falta de comunicação entre os departamentos e a burocracia podem tornar o processo mais lento e dificultar ainda mais a implementação de novas ações ou novas iniciativas de ESG. Então, quando o compromisso vem da alta direção, os próprios funcionários percebem que não se trata apenas de uma transferência de responsabilidade, né, para eles, mas sim de um alinhamento da empresa com esses valores. Isso fortalece o engajamento interno e evita um dos maiores problemas que nós vemos hoje, que é a desconexão entre o ESG, responsabilidade social e o marketing. Exatamente, parece que os departamentos da empresa não se conversam, né? E aí acaba cada um fazendo a sua própria comunicação, né? E não a comunicação que deve ser da empresa. Então, se essas áreas elas não conversam bem, a empresa corre um grande risco, né, de cair naquele chamado greenwashing que a gente fala, que acaba prejudicando a credibilidade e a imagem da marca do mercado. Então, esse é um problema muito sério. E como eu já trabalhei diretamente com sustentabilidade e o ESG, né, dentro de multinacionais, eu vi de perto assim como que algumas empresas, mesmo com boas intenções, elas erram na forma de comunicar suas ações, né? Muitas vezes a empresa até tem iniciativas concretas, mas se não tem essa transparência e os dados sólidos para respaldar isso, né, a comunicação ela pode soar oportunista, né, ou gerar desconfiança nos consumidores e investidores, porque você até consegue enganar por um tempo, mas ao longo, né, uma trajetória sólida, ela é construída com transparência, né? Então, para evitar isso é essencial que a sustentabilidade ela esteja integrada, né, à estratégia dos negócios. Então, com metas assim mensuráveis, né, e os relatórios de transparência. Então, além disso, né, a comunicação ela precisa ser clara, ela precisa ser acessível e sempre baseada em fatos verificáveis, né, onde as pessoas e os consumidores e a audiência ela consegue verificar esses dados. Então, as empresas que fazem isso corretamente, ela não só ganha credibilidade, mas também ela fortalece a relação com os stakeholders, né? E acaba aumentando o valor de mercado. Então, Rafa, dentro do marketing, na comunicação corporativa, quais são as estratégias que você já viu que funcionam bem para garantir que as práticas sustentáveis elas sejam comunicadas da forma autêntica, eficaz, sem criar esse greenwashing? Uma comunicação eficaz, ela deve ser baseada em dados concretos, né? Ao invés de simplesmente dizer, por exemplo, que eles reduziram plástico, eles têm que mostrar os números reais e os benefícios dessa ação, né? Esses dias eu vi um exemplo fantástico aqui perto de casa, de um supermercado que tinha uma política de zero desperdício. E aí eles, ou seja, todo o alimento que estava próximo da data de vencimento, eles doavam para uma ONG. Um projeto simples, né? Mas o fato de colocar o cartaz lá e informar o consumidor, pelo menos para mim, trouxe resultado, né? Porque se você vai num supermercado que o preço é o mesmo, que não é muito mais caro, com certeza eu, pelo menos, vou preferir um supermercado que tem esse tipo de ação.
Como você disse, talvez algumas empresas até tenham boas ações, mas muitas vezes elas não sabem a forma correta de comunicar isso. E além do mais, muita gente pensa que a sustentabilidade ela é difícil de mensurar, né? Mas existem KPIs, né, bem definidos que ajudam, tipo, a avaliar esse impacto dessas iniciativas. E entre essas medidas de impacto, a gente destaca a redução, né, da pegada de carbono, por exemplo, a economia de recursos, né, do consumo de água, de energia, o Net Promoter Score, né, que é o NPS, também é uma medida para medir o impacto da marca e até índice de retenção de funcionários. Então, tudo isso entra nas métricas de sustentabilidade. E agora que a gente fala sobre métrica e impacto, muitas empresas podem pensar que só grandes projetos fazem diferença. Mas, na sua experiência, quais pequenas ações você já viu que realmente geram grandes resultados dentro de uma empresa? Um exemplo disso foi uma empresa que eu trabalhava que incentivava os colaboradores a usarem as escadas em vez do elevador. E eles davam dados, eu lembro que eles colocaram na empresa cartazes que davam dados mostrando, por exemplo, que reduzia o risco de doenças cardiovasculares, porque afinal você está fazendo uma atividade, um exercício, né? E eu mesma fui uma das que comecei a usar mais as escadas. Além disso, simultaneamente, reduz o consumo de energia da empresa, né? Então, tem duplo benefício. As empresas também podem influenciar os seus funcionários, sempre que possível, é claro, dependendo da região, a irem de bicicleta ou caminhando em vez de pegar um carro para ir para o trabalho. Outro exemplo foi uma empresa que incentivou seus funcionários a trazerem as suas próprias garrafinhas reutilizáveis, eliminando o consumo de copos de plásticos. Parece algo pequeno, mas em um ano reduziu 40% o volume de resíduos plásticos gerados no escritório e diminuiu os custos operacionais. No Brasil, talvez isso ainda não seja muito comum, mas aqui na Europa já é super usado. As empresas até presenteiam os colaboradores com as garrafinhas, evitando um alto consumo de copos plásticos. E isso reflete, claro, não só no meio ambiente, mas também no custo para a empresa. Exatamente. E você chegou a abordar empresas, de setores específicos? Então, no caso do meu TCC, foi uma construtora, né, que gera muitos resíduos. Mas a gente pode pensar, por exemplo, em um supermercado, como ele pode economizar sacolinhas de plásticos, né? Imagina quantas sacolinhas de plásticos são gastas em um dia em um supermercado, em uma cidade, em todo um país. Ou em um hotel, na quantidade de água que gasta lavando toalha. Até comentei com você em dezembro, eu fui num hotel no Rio de Janeiro que não tinha aquela plaquinha, sabe? Só coloque as toalhas para lavar se for realmente necessário. Porque é uma atitude pequena que faz o consumidor pensar que ele também pode fazer parte dessa missão de ajudar a cuidar do planeta. E é claro assim que toda empresa ela vive de produção e lucro, né? Mas a verdade é que nada disso acontece sem as pessoas. Então, quando a empresa ela cuida dos seus funcionários e do seu público, o engajamento ele aumenta e a produtividade também cresce, né? E a marca dessa forma ela se fortalece. Então, isso cria um efeito em cadeia, né? Então, assim, os funcionários engajados, eles passam essa cultura adiante e conquista, né, essa confiança dos clientes, né? Construindo uma reputação autêntica da marca. Então, a comunicação da empresa, ela fica alinhada em todos os níveis de hierarquia. Então, não tem comunicação diferente nesses níveis. Então, acaba que a empresa fica com uma marca forte e não apenas os líderes ou apenas os liderados, né? Então, o consumidor ele percebe que não tem essa incoerência na mensagem da empresa como um todo. Então, no longo prazo, isso se traduz, né, em um maior valor de mercado, um maior valor de equity e maior atenção para os investidores, né? E isso ocasiona mais oportunidades estratégicas também. E aí a gente volta ao tema inicial, né? Que a gestão do relacionamento com o público e com a comunidade é essencial. E Rafa, para a gente finalizar aqui, né? A gente já está chegando no final. Para quem está ouvindo e quer começar a aplicar esses conceitos no dia a dia, como que seria o primeiro passo essencial?
Eu diria que o primeiro passo é entender o impacto das decisões a longo prazo. Isso vale tanto para a empresa como para profissionais. Começar com mudanças pequenas. Às vezes a gente fica esperando coisas grandes para começar, mas pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. E buscar o conhecimento, se informe, se comunique, envolva as pessoas que estão ao seu redor na sua jornada ou no seu projeto. Exatamente, essa mensagem é muito boa, Rafa. Obrigada. E se você que está nos ouvindo quer começar agora a transformar, né, a sua forma de enxergar a sustentabilidade e comunicação estratégica, a gente preparou uma guia gratuita, com os passos práticos para aplicar a responsabilidade social corporativa de uma forma real e eficiente. Então, seja você profissional independente ou uma empresa que quer se destacar no mercado, esse material é o primeiro passo para sair da teoria, né, e começar a fazer a diferença de verdade. O link eu deixei aqui na descrição, para você acessar gratuitamente e já poder começar agora. E agora, se você quer levar isso para outro nível, nós também oferecemos um workshop corporativo personalizado, onde a gente ajuda empresas a implementar a responsabilidade social corporativa e a comunicação estratégica de uma forma eficaz, com resultados mensuráveis, métricas automatizadas e também um impacto real. Então, se você quer um treinamento sobre medida para sua equipe, entra também em contato com a gente. Deixei o contato, aqui na legenda do vídeo. Isso mesmo, Lília. A sustentabilidade está mudando o mercado e as empresas que não se adaptarem vão ficar para trás. Se vocês quiserem entender mais sobre tudo isso e gostam de assistir filmes para entender sobre alguns assuntos como eu, a nossa recomendação são duas: o filme Dark Waters e o filme Erin Brockovich. O Erin Brockovich é um pouco antigo, mas muito atual o tema dele abordado, e os dois são baseados em fatos reais. E eles mostram como a comunicação pode mudar a nossa percepção, e como a gestão da comunidade pode afetar, sim, o resultado de uma empresa. Eu assisti, realmente vale muito a pena. E as empresas que não se adaptarem a essa nova realidade, elas perdem o equity. E os clientes, diante de um público cada vez mais informado e exigente, né, acaba também se afastando de empresas que não se adaptam a essa nova realidade. Então, o mercado ele está mudando, mudando muito rápido, as pessoas têm acesso à informação muito rápido, e então, assim, quem não age agora acaba realmente ficando para trás. Então, se você quer saber mais sobre os nossos treinamentos ou levar um workshop exclusivo para a sua equipe, não deixe de entrar em contato com a gente. E, Rafa, muito obrigada pelo bate-papo, a sua trajetória é realmente inspiradora e cheia de aprendizados assim valiosos. Obrigada, Lili, pelo convite. Foi ótimo participar e compartilhar esse tema e reforçar que a sustentabilidade nas empresas não é só uma tendência, é um caminho sem volta. Nós temos que cuidar do nosso planeta. Realmente. Então, nos vemos no próximo episódio do Expresso Consciência. Até lá. Tchau, obrigada.